Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo estaremos preparando o estudo bíblico de congregação da semana 30 de junho a 6 de julho. Estaremos ainda considerando o capítulo 28, os parágrafos do 8 ao 15. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação. Estaremos considerando o capítulo 28, parágrafos do 8 até o parágrafo número 15, e tem o seguinte subtítulo: Poder por meio do Espírito Santo. Esse capítulo ele tem o seguinte tema: até a parte mais distante da terra. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 8 e número 9. Quando Jesus comissionou seus seguidores a serem testemunhas, ele lhes disse: Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder. Sob a orientação do Espírito Santo ou força ativa de Deus, os seguidores de Jesus serviriam por fim como testemunhas em toda a terra. Por meio do Espírito Santo, Pedro e Paulo realizaram curas, expulsaram demônios e até ressuscitaram pessoas. No entanto, o poder transmitido pelo Espírito Santo cumpriu um objetivo mais importante. Habilitou os apóstolos e os outros discípulos a transmitir conhecimento exato, que significa vida eterna. No dia do Pentecoste de 33 era comum os discípulos de Jesus falaram em línguas, assim como o Espírito os capacitava. Dessa forma, eles deram testemunho sobre as coisas magníficas de Deus. Nós não falamos milagrosamente em línguas hoje. Com a ajuda do Espírito Santo, porém, o escravo fiel está produzindo publicações bíblicas em muitos idiomas, incluindo as revistas A Sentinela e Despertai, que têm uma tiragem que chega a milhões de exemplares todos os meses. E o nosso site, jw.org, oferece publicações bíblicas e vídeos em mais de 1000 idiomas. Tudo isso nos habilita a declarar as coisas magníficas de Deus a pessoas em todas as nações, tribos e línguas. Então a primeira pergunta, parte A: o que o Espírito Santo habilitou os discípulos de Jesus a fazer? Então habilitou os apóstolos e os outros discípulos a transmitir conhecimento exato, que significa vida eterna. Parte B: o que o escravo fiel está produzindo com a ajuda do Espírito Santo de Deus? Então está produzindo publicações em muitos idiomas, incluindo as revistas Sentinela e Despertai e o site jw.org. Oferece publicações bíblicas e vídeos em mais de 1000 idiomas. Leitura do 10. Desde 1989, o escravo fiel tem se preocupado especialmente em tornar a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada disponível em muitos idiomas. Essa Bíblia já foi traduzida para mais de 200 línguas, milhões de exemplares já foram impressos e muitos outros estão a caminho. Apenas Deus e seu Espírito poderiam fazer com que esses esforços fossem bem-sucedidos. Pergunta: desde 1989, o que está sendo feito no que diz respeito à tradução da Bíblia? Então está sendo distribuída em muitos idiomas, já foi traduzida para mais de 200 línguas, muitos estão sendo impressos e outros estão a caminho. Leitura do 11. O serviço de tradução está sendo feito por milhares de cristãos voluntários em mais de 150 países e terras. Isso não nos deveria surpreender, pois nenhuma outra organização na Terra é guiada pelo Espírito Santo para dar testemunho cabal em todo o mundo sobre Jeová Deus, seu Rei messiânico e o estabelecido reino celestial. Pergunta: o que está sendo feito com respeito à tradução das publicações das Testemunhas de Jeová? Está sendo feito por milhares de irmãos voluntários em mais de 150 países e terras. Leitura do 12.
Quando Paulo deu testemunho a judeus e gentios em Antioquia da Pisídia, os que tinham a disposição correta para com a vida eterna se tornaram crentes. Lucas conclui o livro de Atos dizendo que Paulo estava pregando o reino de Deus com toda a coragem, sem nenhum impedimento. Onde o apóstolo estava pregando? Em Roma, a capital de uma potência mundial. Quer por meio de discursos, quer por outros meios, os primeiros seguidores de Jesus fizeram todo o seu trabalho de pregação com a ajuda e a orientação do Espírito Santo. Pergunta: o que habilitou Paulo e outros cristãos a realizar a obra de dar testemunho? Então, foi o Espírito Santo de Jeová. Subtítulo: Perseverança apesar de perseguição. Leitura do 13. Quando os primeiros seguidores de Jesus sofreram perseguição, eles pediram a Jeová que lhes dessem coragem. Qual foi o resultado? Eles ficaram cheios de Espírito Santo e foram fortalecidos para falar a palavra de Deus com coragem. Nós também oramos pedindo sabedoria e força para continuar a dar testemunho apesar de perseguição. Continuamos a pregar porque somos abençoados por Deus e ajudados pelo Espírito Santo. Nada impede a obra de dar testemunho, nem intensa oposição, nem brutal perseguição. Quando somos perseguidos, certamente precisamos orar pedindo Espírito Santo, sabedoria e coragem para declarar as boas novas. Pergunta: por que devemos orar quando enfrentamos perseguição? Porque assim como no passado, a oração pode nos dar coragem ao enfrentar a perseguição, e a oração vai nos ajudar a dar testemunho com zelo. Somente o Espírito Santo pode nos dar coragem, determinação e sabedoria para continuarmos declarando as boas novas. Leitura do 14 e 15. Estevão deu um corajoso testemunho antes de morrer às mãos de seus inimigos. Na grande perseguição que surgiu naquele tempo, todos os discípulos, exceto os apóstolos, foram espalhados por toda a Judéia e Samaria. Mas aquilo não parou a obra de dar testemunho. Filipe foi para Samaria pregar o Cristo e fez isso com excelentes resultados. Além disso, somos informados: os que tinham sido espalhados pela perseguição que surgiu por causa de Estevão foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, mas falavam a palavra apenas aos judeus. No entanto, alguns homens entre eles que eram de Chipre e de Cirene foram a Antioquia e começaram a falar às pessoas de língua grega, declarando as boas novas do Senhor Jesus. Naquela época, a perseguição difundiu a mensagem do reino. Em nossos dias, algo similar aconteceu na ex-União Soviética, especialmente na década de 1950. Centenas de testemunhas de Jeová foram exiladas para a Sibéria e espalhadas em vários assentamentos. Por isso, as boas novas eram divulgadas em cada vez mais lugares naquele vasto país. Teria sido impossível para tantas testemunhas de Jeová conseguir o dinheiro necessário para viajar até 10.000 quilômetros a fim de proclamar as boas novas, mas o próprio governo os enviou através do país. Com o tempo, disse um irmão, as próprias autoridades possibilitaram que milhares de pessoas sinceras na Sibéria aprendessem a verdade. Então a pergunta parte A: qual foi o resultado da perseguição que surgiu por causa de Estevão? Então a perseguição que teve com Estevão ajudou a espalhar a mensagem do reino, pois os discípulos foram espalhados por Samaria e Judéia e por onde passavam pregavam com zelo. Parte B: em nossos dias, como muitas pessoas na Sibéria aprenderam a verdade. Então, em 1950, muitas testemunhas de Jeová foram exiladas na Sibéria e assentamentos, e por causa disso, as boas novas eram espalhadas com mais rapidez. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo e espero que possa ter ajudado em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.